vai trabalhar com exemplo onde há duas amostras dependentes. Uma avaliação externa é usada para acompanhar o desenvolvimento dos alunos de uma escola. O teste é aplicado no início do período letivo e o outro no final. Os resultados dos testes para uma amostra de 7 alunos estão no quadro abaixo. Então nós temos aqui os 7 alunos, né? O primeiro aluno, no início do período, obteve 45 pontos e no final ele obteve 68 pontos. O último aluno obteve no início do período 90 pontos e no final obteve 80 pontos. Eu quero testar se há diferença significativa nas medianas dos dois testes, um no final e no início. Usar um alfa de 10%. Nós temos aqui duas amostras, são amostras dependentes, amostras pareadas, porque as duas notas foram obtidas no mesmo aluno. Então, esse é um caso de amostra emparelhada, amostras pareadas ou amostras dependentes. O primeiro passo é formular as hipóteses. Testar se há diferença nos dois testes pode ser escrito como mediana no fim do período é diferente e mediana no início. A negação vai ser igual mediana do fim do período é igual a mediana do início do período. Como a segunda afirmação ela tem um sinal de igual, ela vai para a hipótese nula e a outra afirmação vai para a hipótese alternativa. Na hipótese nula, está dizendo que não há diferença significativa entre os testes. Na hipótese alternativa, está dizendo que existe diferença significativa entre os testes. Como o sinal diferente está na hipótese alternativa, o teste é chamado teste bicaudal. O próximo passo é fixar o nível de significância do teste, foi fixado em 10%. O próximo passo é calcular a estatística de teste. A gente vai colocar aqui os valores lado a lado, né? O primeiro aluno obteve 45 no início do período e 68 no fim. A gente vai calcular aqui a diferença entre a pontuação obtida nesses dois períodos. 68 menos 45 deu 23, 80 menos 64 deu 16, assim sucessivamente. Nós temos duas diferenças negativas, eu deixei elas na cor amarela. Agora eu vou ordenar essas diferenças, um módulo dessas diferenças, então eu vou transportar essa coluna para essa próxima coluna, já ordenando módulos das diferenças. Então a maior diferença foi 23 e a menor diferença foi 2. Eu vou atribuir sequencialmente o número de 1 até 7. Essa sequência já seria o posto dessas diferenças se não houvesse empate, mas a gente está vendo que tem um empate aqui entre duas diferenças, então a gente vai atribuir o posto médio. Então, 1 mais 2 dá 3, divide por 2 dá 1,5. Então, cada uma dessas diferenças recebeu o posto 1,5. Na penúltima coluna eu separei os postos das diferenças positivas, na última coluna eu separei os postos das diferenças negativas. Somando esses postos, deu 21,5 para as diferenças com posto positivo e 6,5 para as diferenças de posto negativo. Então, W+, que é a soma dos postos positivos, deu 21,5. O W-, que é a soma dos postos negativos, deu 6,5. Né? O tamanho da amostra foi 7. A nossa estatística de teste WS a menor dessas duas somas, desconsiderando o sinal negativo, deu 6,5. O próximo passo é RED de decisão. Como o tamanho da amostra é pequena, menor que 30, a gente vai basear na região crítica. E a região crítica desse teste de posto sinalizado é formada pelos valores da estatística de teste WS que são menores ou iguais a um valor crítico. Nesse caso deste problema, o valor crítico é igual a 4 e ele foi obtido de uma tabela própria da distribuição da estatística de teste. Como a estatística de teste que nós obtivemos no teste foi 6,5 e ele está fora da região crítica, então a hipótese nula não pode ser rejeitada. Então, conclusão final, ao nível de significância de 10%, não há diferenças significativas entre os dois testes, ou seja, a pontuação dos alunos no início do período é igual à pontuação dos alunos no final do período. Não há evidência estatística que elas sejam diferentes. Bom, como que foi obtido o valor crítico 4? Como o tamanho da nossa amostra foi 7, e nós trabalhamos com um nível de significância de 10% bicaudal, então nesse cruzamento a gente obteve o valor 4. Né?
Resumindo, as hipóteses formuladas e a hipótese nula, não há diferença significativa entre os dois testes. A hipótese alternativa, há diferenças significativas. O nível de significância do teste foi fixado em 10%. A estatística de teste WS foi 6,5, que foi a menor das duas somas, considerando o sinal negativo. A regra de decisão foi baseada na região crítica. Como o tamanho da amostra for maior que 30, a região crítica é formada pelos valores da estatística de teste que são menores ou iguais a 4. Como a nossa estatística de teste deu 6,5, está fora dessa região crítica, então não devemos rejeitar a hipótese nula. E a conclusão final, ao nível de significância de 10%, não há evidências de diferença significativa entre esses dois testes.